Meninos e meninas, vamos cortar e costurar comigo peças para iniciante. Você está passando, quer começar a costurar peças bem fáceis, eu vou ensinar algumas entre vestidos, shortinhos, blusas. Já se inscreve, que assim você não perde nenhum vídeo. Deixe seu like, comentário, perguntas, eu respondo sempre que eu passar por aqui, tá? Lembrando, muitas das peças que eu fizer aqui, eu vou sempre solucionar um problema dela. Por quê? Muito fácil, extremamente fácil, mas ninguém fala a solução de alguns probleminhas. Por ser muito fácil, tem probleminhas. Essa mesmo que eu vou fazer tem o seu. Eu já solucionei esse problema aqui em outra blusa, acho que uma blusa, uma das mais vistas aqui no canal. E é fácil, é uma simples costura e ao mesmo tempo não tira a onda da blusinha, porque a manguinha é godê. Tem muita solução que tira o godê e ela fica sem, somente uma manga sino. E ela continua godê só com essa pequena solução. Essa é uma das primeiras que é muito fácil mesmo. Você vai conseguir fazer, é só seguir o passo a passo. Eu não vou cortar o vídeo, vou fazer tudo aqui juntinho com vocês, com erros e acertos, tá bom? E se gostou, não esquece, deixa o seu like, fica comigo e agora vamos lá cortar e costurar comigo. Não vou usar peça nenhuma hoje, porque não precisa nem muito de medida, mas eu vou mostrar as duas medidas que eu vou precisar. E depois a solução do problema também precisa de uma outra medidinha. Pode usar a blusinha? Pode sim usar a blusinha, mas não há necessidade. Pode pegar o seu giz, fita, alfinete, maquininha e vamos lá costurar. Vou usar esse tecido aqui, esse tecido ele é um crepe. 1 metro, tá bom? Você usa 1 metro. O tecido já está dobrado. Aqui, ó, ele está dobrado. E dobrado, você vai dobrar novamente, tá? Vai na sua mesinha. Dobrado, aí você vai pegar aqui, ó, dobra de novo. E se você gosta de modelagem, lá adiante eu vou deixar a modelagem pra vocês, tá? Que gosta do papel... Mesmo sendo iniciante, não sabe modelar, quer a modelagem, eu vou ensinar a modelagem dessa blusa também no modo bem fácil. Depois que você dobrou, a dobra está bem aqui, né? Aqui vai ser a parte do pescoço, né? Do decote. Primeira medida que eu acho que dá para todo mundo, mas se você quiser, assim, dizer assim, ah, eu tenho M, aí você coloca 9, daqui a aqui. Eu tenho G, aí você coloca 11. Aí eu tenho GG, você coloca 12. Aí é assim, quanto mais aberto, mais caidinho, mais fica aberto o decote. Então aqui eu vou colocar a minha medida que eu gosto, do tamanho médio, eu coloco 11, tá bom? 11, 12, mas eu acho que 11 é melhor. Eu vou alfinetar aqui para não sair do lugar. Iniciante é bom alfinetar, tá? Para você que não tem muita experiência. Tô fazendo exatamente como se você fosse... É realmente aquela pessoa que não costurou nada. Pezinho. Acha aí qualquer coisa que você tiver, tá? Você vai colocando umas pedrinhas. Deixa eu achar mais, né? Deixa eu achar outra aqui. Veja a minha... Isso aqui é um... Nem sei o que é, isso aqui é vidro. Tem peixinho dentro. Isso aqui é mármore. Isso aqui é cerâmica, né? Ela tem uma grudada na outra. Eu uso pra passar. Ela é ótima pra selar a barra. Pronto, colocou seu pezinho. Só para não sair do lugar. Então faça isso, você que é iniciante, está costurando pela primeira vez. Não tenha medo de cortar e de costurar. Não tenha medo. Respira e vamos. Cadê meu giz? Tá aqui meu giz. Fita. É bom ter uma fita, tá bom? Aqui, ó, na parte do decote, aqui em cima, você vai baixar 2, tá bom? Vem aqui com a fita, baixa 2. Com o giz, cadê meu giz? Meu giz, ele quebra. Você também vai ter um giz que vai ficar quebrando por aí, sumindo. Então, achei ele. Marcou 2 aqui. Daqui a aqui 11, não foi isso que eu falei? Vai com a fita. Eu gosto de ir no olho, mas eu vou com a fita. Esse 11 eu vou marcar
aqui, ó, nesta posição. Aí daqui para cá eu vou fazer uma curvinha e venho. Depois você olha na modelagem para você ver como que é essa curvinha. É só curvar. Fez essa curva, vem até o 2. Isso aqui é o decote costa. Você vê essa blusa geralmente muito ligeiro, né? E talvez muita gente não compreenda. Compreendeu? Está com medo? Não tenha medo. Vamos cortar. Bem. Na curva, ó, você já curva. Muito bem. Pronto, você já tem um decote costa. Depois disso, eu venho até aqui e vou medir. E ele fica mais com a manga mais comprida, porque isso aqui é o ombro e manga. Ombro aqui e o restante ele cai como manga. O meu está num total de 35. Daqui a aqui, 35. O tecido que eu estou usando é 1 metro. Mas desse 1 metro, eu já tirei uma tirinha. Eu fui no tecido, tirei na largura essa tirinha aqui. De um lado ao outro, está dobrado, tá vendo? Tecido dobrado eu tirei. Quanto? Tem 10 de largura e o valor total da largura do tecido. Isso aqui é a fita que eu vou precisar. E depois mais uma, só que essa aqui só tem 2 de largura e também é no tecido dobrado e eu retirei. Então está aqui essa fitinha e esta outra. Pronto, é o que a gente vai precisar, deixa ali já separado. Daqui a aqui 35. Cadê meu giz? Aqui você vai vir marcando até embaixo. Deixa eu afastar aqui. E agora a outra medida que você vai precisar é em cima do seu ombro até a linha da sua cintura. Em cima do seu ombro aqui, ó, nessa curvinha, você coloca aqui a ponta da fita, vem até a marca da sua cintura. Ai, não sei onde é a sua cintura. Coloca a mão que você sente um fundinho. Então aqui é a linha da sua cintura. Quanto que deu aí? Deixa o corpo reto, tá? Não deixa o corpo caído não, é reto. Assim, ok? E o meu fica mais ou menos aqui. Geralmente dá 42, 43. Dependendo do modelo, às vezes você pode ir mais para baixo, mais para cima. Eu gosto de pôr neste modelo 42. Marquei aqui. Muito bem. Ah, você pode, se você tiver um esquadro, é bom, ou uma régua com esquadro, que é esta aqui, que já tem até algumas medidinhas. As pessoas perguntam muito onde tem. Gente, na internet. Você vai no Google, escreve régua para costura. Aí aparece várias. Hoje em dia tem várias. Antigamente tinha pouca. Hoje em dia tem bastante. E ela já vem com esquadro, né? Que é isso aqui, esquadro. É ótimo também para você. Aí você diz assim, eu sou iniciante, eu não tenho esquadro. Você coloca aqui, ó, retinho, aí assim fica esquadrado. Aí se eu não tenho isso, aí o que você vai fazer quando você não tem isso? Pega a sua própria régua mesmo, porque régua, aí com certeza você vai ter uma, né? Uma reguinha. Essa parte aqui, ó, mais retinha, você coloca bem retinho no tecido. E você vai conseguir também, tá? Não tão eficaz, mas consegue, ok? Fez isso. A medida daqui a aqui é a medida da sua cintura. Quanto que você coloca aqui? É 1/4 da cintura. Não sei o que é 1/4. Então, vamos lá. Iniciante, 1/4 é... Passa na linha da sua cintura. Vem aqui ver quanto que deu a sua cintura. No meu é 75, 76 aqui, ó. 76, assim, soltinho, tá? Nada muito agarrado. Esse 76, eu divido por 4 e depois acrescento mais 2. Tá muito complicado, Luciete, por favor. Então, pega aqui a marca da sua cintura. Metade. Ó, dobrei, né? Metade. Segura a metade aqui. Fica na metade. A minha metade deu 38. 38, ok. Você vai colocar 38 aqui? Não. Vai pegar a metade
disso aqui também. Ok? Que dá 19. Pronto, é esta medida que a gente vai colocar aqui, ó. Esse 19 você vai aumentar 2. Daqui, aqui. Aumente 2, que aí fica aquela coisa, vai ficar 21, aumentando 2, né? Aí marca aqui, pra ficar com a folguinha, e o restante você vai na fitinha. Marcou. Pronto. Este aqui é o ponto que você vai vir até este topo. Tá vendo? Fazendo um arco, olha. Curvando. Não é reto, é curvando. Ah, eu não sei fazer curva. Eu vou vir aqui, ó, vou batendo, batendo, batendo com giz e fiz minha curva. Não sei fazer curva, Luciete. Vem aqui, ó, bem na posição do ombro. Não tem a curvinha aqui do ombro? Posiciona aqui. Vem até aqui, ó, no topo. E vai passando o giz. Passa o giz, passa o giz, passa o giz, passa o giz. Aí aqui vai ficar menor, mas aí você continua baixando ele até aqui, o ponto da sua blusa, que o meu é mais baixo. Ai, desculpa. Preciso de água. Ai, peraí. Então, você fez essas curvinhas aqui, ó, já com a ajuda da fita. E aí, você segue até o ponto. Se ela ficar muito em cima, você continua indo até o ponto. Muito bem. Ok, olha que graça que já ficou aqui meu arco, tá ótimo. Agora, o que você vai fazer é simplesmente cortar. Um de margem de costura, tá? Deixa aqui, ó, um de margem de costura. Vem até aqui, ó, até o último do tecido. Pronto. Olha que graça que ficou. Aqui, ó, já está com formato de manguinha. Olha que linda que já está, né? Aí você diz assim, pronto, já posso costurar? Não, espera que nós precisamos do decote frente. Porque aqui só tem costa, né, meninas? Então, vamos tirar aqui esse da alfinete. Aqui eu vou abrir. Deixa eu tirar isso aqui. Tá vendo aí, né? Não sei se a câmera tá pegando direitinho. Pronto. Decote costa, a gente vai abrir e fazer o decote frente. Abriu aqui, dobra aqui ao meio, ó. Segura aqui. Dobra, que é a parte das costas, dobra também, que assim você enxerga direito. Lembrando que cada pessoa vai cortar e vai dar um formato diferente, tá? Essa forma de cortar dá um godê desse jeitinho que vai ficar a minha. Outra pessoa vai cortar, o godê pode ficar maior. Outra vai cortar, o godê pode ficar menor. Tudo depende da medida que você colocar, do tecido que você tiver. Você pode fazer o godê até menor, não tem problema, tá bom? Então, aqui eu vou baixar. Lembrando, não fiquem olhando a minha medida, olha a sua. Tem gente que diz assim, Luciete, teve uma moça que falou, eu queria tanto fazer uma peça sua, mas não tem as minhas medidas. Aí eu sempre digo assim, gente, a minha cintura é minha, mas a sua cintura é sua. O meu ombro, às vezes, serve no tamanho médio para 3 números, mais ou menos. Do G para 3 números. Então, você segue PMG, que geralmente fica certinho em você, tá? Então, o meu decote, por exemplo, eu baixo aqui, geralmente eu baixo para decote mais canoa, eu baixo 11 só, e tem gente que baixa mais, tem gente que gosta mais decotada, aí fica mais caído assim, né? Fica bem nu aqui o ombro. Então, pra mim, esse tamanho tá bom. Ah, mas eu gosto mais decotado. Corte mais, não há problema.
Então faça, tá? Não tenha medo. Então, como o meu é 11, deixa eu ver quanto que vai faltar. Eu vou baixar aqui apenas 4, porque aqui 4 já tá bom. Eu não vou tirar mais que isso, não. Aí você vem aqui, ó, corta e termina em nada no ombro, tá vendo? Se você tiver dificuldade, sempre marca com o giz, tá? O meu giz sumiu, deixa eu achar ele. Ele é da cor da mesa. Não achei, vou catar outro. Ai. Pronto, chique. Marca aqui com giz e vai subindo até a curvinha aqui do vazado. Aí corta. Só faça isso aqui, ok? Ó. Terminei. Olha como que eu tirei. Apenas esse pedacinho, viu? Quero mais baixo, gosto de decotão, baixa e faz. Não gosto de decote canoa, quero ver. Vem aqui, ó, e corta assim. Vê a fita, quanto você gosta do seu decote, 20, 18, corta. Cuidado no corte, porque uma vez cortado, aí fica difícil fechar, né? Então, corta pouco, né? Não corte muito, aí depois você pode cortar mais, caso queira. Então, o meu vai ficar assim. Então, aqui você já vem e pronto, você tem o decote frente e o decote costa. Bem simples, né? Nossa, essa blusa, ela é maravilhosa, eu gosto muito dela. Porque ela é muito confortável e dá pra usar com várias peças, né? Qualquer saia, shortinho que você tenha, calça, você pode colocar. Aí fica esse pedacinho aqui, esse aqui é o que eu já cortei. Para as meninas que estão aí, não são iniciantes, pode colocar revel, pode fazer com viés ou só embanhar, que é o que eu vou fazer para vocês. Eu acho que para as meninas iniciantes, embanhando é bem melhor do que o viés, porque eu sei que o viés é uma coisa que é terrível para as meninas. Então, só embanhando, com certeza você vai conseguir. Tecido, musseline estampado, porque ele é mais grossinho. O crepe é um dos melhores que eu acho. E tem a malha fria. Pode ir com malha? Pode, só que aí vai ser bem mais difícil de você costurar na máquina comum, Quem tem overlock ou a galoneira, né, pra fazer barra, aí é outra coisa. Mas na comum ela fica mais difícil costurar a liganete, que é a malha fria, que é uma das mais gostosinhas de fazer também, que ela é bem molinha. Então, use crepe, que é bem facinho mesmo de fazer um embanhado. Aqui está ótimo. Então, agora vamos à nossa costura. Tem este aqui é o que a gente vai usar. Esse aqui eu já posso pôr aqui separado. Deixa eu ver aqui. Vamos começar fazendo o principal aqui, que talvez vocês vão achar um pouquinho mais difícil, que é embanhar manga e decote. Como vai ser esse embanhado? Dobra uma vez, duas vezes, bem fininho. Não sei embanhar. Gente, é alfinetar e fazer alinhavo, caso você realmente não consiga fazer aquele embanhado. É bem legal. Sabe uma coisa interessante? Se você alfinetar e depois alinhavar, você pode passar ferro, que aí vinca e fica bem assentadinho. Aí quando você passa na costura, não dá nem dobrinhas, fica bem legal mesmo. Dá uma boa ajudada, tá? Caso contrário, vai direto na máquina. E eu acredito que você embanhando usando o crepe, você vai conseguir fazer esse embanhado perfeito. A linha saiu, né? Eu tenho uma gata aqui, aí eu venho costurar, aí eu encontro a a linha cortada. Ela vem, ela não come a linha, mas ela vem e corta a linha no dente. É uma das gatinhas. Tem uma que come a linha, essa é mais perigosa porque fica difícil, né? Faz mal ao intestino dela, mas a outra não. A outra, ela precisa cortar a linha que eu deixo aqui, ó. Tá vendo a linha?
Fica aqui, penduradinha aqui pra não ficar caindo o cone no chão. Aí eu deixo aqui. Aí ela vem aqui, ó, e mastiga. Aí quando corta a linha, ela vai embora feliz. A minha overlock, que tá ali, ela fica coberta aqui, ó, com esse tule, tá vendo? E ali tem as 3 linhas. Então eu deixo assim para proteger. Quando eu vou lá costurar, aí às vezes eu deixo um pouquinho aberto, pois ela entra ali de baixo, corta uma linha, corta a segunda e a terceira linha. Sai linda e feliz. Eu chego lá para costurar, tá lá as 3 linhas cortadas. É uma maravilha. Ai, isso se chama ter gato. Aí você vai brigar com ela? Eu não consigo. Não consigo. Não consigo. Quando eu vejo, eu até digo assim, não faz isso. Aí ela olha pra mim, aí ela sai andando. Aí ela sabe que não é pra fazer. Mas se eu não estou olhando, ela vai lá. E aqui estou eu, tentando amarrar a linha sem tirar a agulha, a linha da agulha. Consegui passar, ótimo. Que eu dobro uma vez, 2 vezes, bem aqui na linha da cinturinha, né? E vamos. Deixa eu pôr aqui. Obrigada. Eu só sei que esse crepe, ele é muito bom de embanhar. Embanhado. Ah, eu não sei embanhar. Qual a dica de embanhar? Fazer uma vez, errar. 2, errar. 3, errar. 4, 5, 6, não importa quantas vezes você fizer. Mas vai chegar uma hora que você vai fazer e vai dizer, uau, tá linda a minha barra. É mais ou menos assim. Não existe você pegar e, nossa, esse é o segredo dos segredos. Não, vai te ajudar em muita coisa, mas o que mais vai te ajudar é pegar e fazer. É a melhor dica que eu tenho para iniciante costurar. Pegar e fazer. Ah, eu não sei costurar. Você está aí sentado e costurando comigo, não está? Eu acredito que sim. Vou torcer para que você realmente esteja aí costurando junto comigo essa blusa. Vai amar a blusa e vai postar e vai dizer, Luciete, eu consegui fazer. Nossa, eu vou ficar feliz, hein? Aí, ó, você embanhou as 2 mangas, aí a gente vai embanhar a parte aqui do decote. Do lado aqui do avesso, você vai dobrar uma vez, 2 vezes embanhar. Pode alinhavar, as meninas que são iniciantes, é bom fazer o alinhavo, tá? Alinhavou, tira os alfinetes, vai no ferro e passa ferro. Passa bastante ferrinho. E se você tiver algo gelado, depois que você passa, aí você amassa assim em cima. Nossa, fica perfeito. Aí quando você embanhar, você vai ver como vai ser bem mais fácil o embanhado, tá bom? Então, e começa o embanhado sempre na parte de cima do decote, porque é onde vai ter a emenda da costura, então o restante vai todo inteiro e fica legal colocar na parte de cima. Lembrando que não é porque a peça é fácil que a costura tem que fazer de qualquer jeito, não. Faça assim do jeitinho que eu tô falando, para deixar a costura bem perfeita, para quando você chegar perto da sua amiga, ela vai perguntar onde você comprou. Não é verdade? Então vamos lá. Começando a costurar e já fazendo aquela costura que todo mundo vai querer saber onde você comprou sua peça. Dobrou, vem aqui. E se quiser assim um treino a mais, você pode pegar um tecidinho
dobrando fininho e vai costurando, dobra fininho e vai costurando, fazendo uma barra de um pedaço de tecido. Aí você vai treinando o equilíbrio da máquina, porque cada máquina, às vezes, ela tem um jeitinho, né, de costurar. Essa daqui tem uma, minha outra tem outro jeito. Então, você vai pegando o jeito da máquina, a velocidade dela, o jeito que você pisa o pé. Quando você pisa o pé, às vezes você acelera demais. Não, acelera devagar, vai bem devagarzinho, tá? Aperta o pé bem suave. Não crie medo da máquina nem do motor da máquina. Aqui vamos fazer a pausa para quem gosta de modelagem e para quem quer começar a aprender uma coisinha bem fácil. Aqui ainda no modo iniciante, a iniciante quer o papel, não sabe modelar, então vamos fazer algo bem facilzinho para você. Então vamos lá, vamos traçar uma linha reta, lembrando que eu estou fazendo em miniatura, você vai fazer com a sua medida. Então você vai traçar uma linha e vai esquadrar esta linha. Lembra que eu falei que a parte da régua pode ser um esquadro? Você vem aqui, deixa bem retinho e faz. Mas o ideal é você ter um esquadro, tá bom? Porque se você tiver um esquadro, ó, ele fica bem certinho. É iniciante, mas esquadra. Para que serve a modelagem? Principalmente esquadro, né? Então, vem aqui. Pronto. Ai, borrei tudo aqui, mas segue a linha retinha. Ok, você já tem um esquadro de uma base de uma modelagem iniciante. Ok, fez isso. Agora, as medidas que eu coloquei lá no tecido, no corte do tecido, você vai colocar aqui. A altura em cima do ombro até a sua cintura. Marca. Lembra que eu falei? Marquei. Aí, o que eu coloquei aqui? O esquadro também. Aqui, e fiz isso aqui, não fiz? E nesta linha, o que é que eu coloquei? 1/4 da sua cintura. No meu, lá no tecido, deu 19. E o seu aí? Dobrando a fita daquele jeitinho que eu te ensinei, bem facinho, 1/4 da sua cintura, mais 2, você coloca aqui. Mais 2. Aí eu marquei exatamente assim lá no tecido. Não viu a fita? Então, o vídeo, na parte do corte, eu mostrei como medir e colocar aqui. Porque chama 1/4 da cintura mais 2. Contorno da cintura. Lá no corte eu mostrei, então não vou mostrar a fita novamente, que eu estou com a medida em miniatura. Mas no meu caso deu 19. Faz igualzinho eu fiz com a fita, que você acha. Ok, achou a sua altura, como eu ensinei lá no corte. Agora aqui eu baixei 2, você lembra que eu baixei 2? Baixei 2. E daqui pra cá eu coloquei 11 e marquei exatamente assim. Estou fazendo no papel que eu fiz no tecido. Aí lá no papel você pode não ter visto. Curva, olha, uma leve curvinha. E aí o que eu falei? Segue reto, né? Quer usar a régua para ficar mais bonitinho? Ok, não tem problema, use a régua. Aí faz isso aqui, pronto. Fez isso, aí a parte aqui é a distância de manga que você quer. Eu nem lembro muito bem, acho que foi 35, né? Aí você vem com a fita e coloca aqui os seus 35, que acho que foi isso que eu coloquei. E aí, lembra que eu falei, liga esse ponto com este ponto. Aí, como eu disse, você pode, deixa eu pegar uma caneta vermelha. Você pode aqui, ó, só com um pontinho e bater, lembra que eu falei? Bate com giz ou com a caneta, ó. Aí eu já faço a minha curva. Aí você não tem coordenação motora, eu falei, coloca aqui em cima do ombro. Aí vem aqui
Aí vai marcando, ó, pontinho, 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 pontinho. Aí veja que a fita vai subindo para cá. Aí o meu é mais baixo, não sobe para cá. E você vem daqui e vai encontrando a linha, ó. Pontinho, 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 encontrei a linha. Então, você tem aqui, ó, só completando. Faça isso aqui e já tá beleza. Você tem a sua manguinha. Pode usar régua curva, pode. Tem umas curva de cava também que pode fazer. Ou você tem... A sua curva vai sair maior, menor, uma mais baixa, outra mais largo. Mas vai sair a manga. Fez isso aqui, você já tem a sua modelagem. Está faltando apenas o decote da frente. Vamos baixar? Eu baixei, foi 4, não me recordo, acho que foi 4, né? Quanto você vai baixar? Eu não sei. Eu baixei 4. Quer mais decote? Faça mais decote. Quer decote V? Aí o decote V, ele vai ficar daqui até aqui, ó. Seria um decote V. Não, não quero, quero igual o seu. Aí você vem aqui. Pontinho, pontinho, pontinho até a curva. Viu? Ó. Até a curva, ó. Vem até a curvinha, olha. E pronto. Esse aqui já é um decote da frente. Aqui você corta no modo fácil também, né? Deixa eu pegar aqui essa tesoura. Porque o importante é, quero testar o papel, então faça exatamente assim. Teste o seu papel, o jeito que você pode fazer. Diga aí minha primeira modelagem. Pronto. Básico, simples e rápido. Aqui é o decote costa, é o que você vai cortar. Somente o decote costa, tá? O outro você não pode cortar. Por que não pode cortar? Porque você vai em cima do tecido. Tecido dobrado igualzinho eu dobrei. Dobrei. E fui cortar, né? Então, você vai na dobra do tecido. Aqui, ó. Dobra do tecido, tá? Aqui. Põe bem na dobra do tecido. Corta com o de margem de costura. Cortou, você tem a parte das costas. Aí, você vai abrir o tecido que você cortou lá, igualzinho eu abri. Aí, eu fui cortar o decote costa, não fui? O decote frente, aliás. Como você corta? Fazendo isso aqui. Isso aqui é para iniciante fazer sua primeira modelagem bem facinho. Picotou, dobra. Ok. Então, aqui é o seu decote frente. Aí, você separou, igualzinho eu fiz lá, depois cortou. Separou e fica a parte da frente. Encontrou a parte da frente, coloca na dobra da parte da frente. Aí, retira o seu decote frente. E assim fica com o decote costa e o decote frente cortado. E pronto. É só isso. Gosta do papel? Sente mais à vontade? Então faça assim, em cima do papel. Com as medidas que eu ensinei no corte, coloque aqui. E guarde a sua blusinha e pode fazer várias vezes com o seu papel. Ok? Já a fita, se você quiser também, não precisa, né, tirar a fita. A fita é o comprimento da largura do tecido e a largura que eu fiz com 10 centímetros de largura. Aí você faz o comprimento que você achar necessário para você no seu tamanho. A largura do tecido para mim dá. Então, aqui vai ser dobrado e costurado aqui. Aí você corta no tecido dobrado, no tamanho que você achar que serve. E a fitinha é só a fitinha, tá bom? Se quiser, pode guardar os dois. Aí fica assim. Você quer lembrar bem da blusa, ó, o ombro fica aqui e aqui a barra da manga, ó. Pode escrever. É para você saber bem. E aqui a parte da cintura. É ótimo você escrever, que assim você vai saber. Ah, e aqui, ó, não esqueça, decote e costa, tá? Ou decote frente aqui.
decote frente, e aqui é a parte das costas, que é esse vermelhinho aqui. Vou só pintar. Esse aqui todinho é o decote da parte das costas. E é isso. E aí você fica com o seu papel. Gosta assim? É só fazer. Então agora vamos continuar a costura, né? Deixa eu tirar esses papéis. Pronto, está embanhado a manga, a outra. E aqui no decote. Agora, gente, deixa eu ver onde está a frente. Esse aqui é o da frente. Dobra aqui. Ah, tem uma dica que eu não falei em relação ao tecido. O tecido, os melhores para esta manga aqui é esse tecido que tem um lado e o outro quase igual. O avesso dele é quase igual. Por quê? Porque como ele é godê, ele mostra muito o avesso. Então, se for aqueles tecido que é bem estampado aqui e branco no avesso, aí ele fica mostrando, né, aquele branco, então ele não fica muito harmônico. Então, o legal é aquela estampa que tem aqui. E no outro lado, olha, quase parecido, né? Um pouquinho mais nude, mas esse aqui fica ideal. Aí você vê o avesso, mas você vê também o desenho da estampa. Então, terminou aqui. Aqui a parte da cintura, o embanhado. E agora a gente só vai colocar a fitinha aqui. Várias maneiras de fazer essa blusa. Eu ainda vou repetir fazer outros modelos no mesmo sentido, sempre basiquinho e fácil para vocês costurar. Mas o de hoje é a fitinha de amarrar. E a fitinha de amarrar tem várias maneiras também de amarrar. Você pode colocar, que nem eu aqui, eu tirei a fita para colocar aqui em uma parte. Você pode tirar duas dessa, colocar na frente e nas costas. Fazer aqui, igualzinho eu vou fazer de um lado, você faria do outro com a fita larga. Eu escolhi fazer com esta e depois a parte de trás, né? Eu vou fazer com a parte de trás, deixa eu ver. Não, eu vou fazer na parte da frente. Pode ser o contrário também, mas eu dou preferência colocar na frente esta parte fininha e na parte de trás eu coloco essa mais larga, porque o laço vai vir para a frente, o laço vai ficar aqui na frente. Pode ser também colocar a fita para que o laço fique dos lados. Aí, pra mim, não fica muito bom, talvez pra você fique legal. Então, você faz para amarrar a fitinha do lado. Quando você amarra a fitinha do lado, logicamente que o primeiro um dos maiores problemas dessa blusa aqui é a cava totalmente aberta. Vai ficar mais aberto ainda você amarrando do lado. Mas não seria esse o maior problema. O maior problema pra mim seria que diminui muito a sua cintura. Eu não tenho cintura. Amarro dois laços aqui na lateral, aí pronto, acabou a pessoa, né? Então, prefiro o lacinho na parte da frente. Ah, eu gosto de lacinho atrás. Pode colocar também na parte de trás, tá? Então, hoje eu vou fazer desta forma. Aqui, pra dar uma solução, a primeira solução da parte da cava, que é essa aqui, resolvendo essa parte da cava muito aberta, também resolve queda de ombro, tá? Então, eu vou fazer, antes de eu colocar essa daqui, eu vou colocar essa daqui, que eu já deixo já costurada. Frente. Costa, na parte das costas, tá? Que eu vou colocar a fita maior para o laço ficar na frente. Quer que o laço fique atrás, aí você costura na frente. Então, eu vou costurar nas costas, que aí o laço vem para frente. Primeiro você vê o meio, onde está o meio. Aqui. E aí eu vou alfinetar aqui. Aqui, ó, avesso com avesso. Agora,
Você puxa aqui, ó, direito com direito, ok? Ó, vou vir aqui, ó, estou segurando. Direito com direito e vou alfinetar. Alfinete é importante. Aí aqui, ó, já passo a costura. Deixa eu passar aqui do lado da blusinha, que aí eu consigo ver onde ela está. Pronto, a primeira parte. Vamos fazer aqui devagar, um pouquinho de cada vez. Fez isso aí? Muito bem. Agora a gente vai fechar a ponta da fita. Do mesmo jeito que eu costurar aqui, costura a outra também. A ponta, ó, você está aqui, ó, onde está a costura que está aqui, né? Então, vem aqui no avesso e faz assim, ó. Dobra no avesso aqui. Dobrou? Você vai costurar deste ponto, costura, fecha, ok? Muito bem. Aí o que você faz aqui é desavessar. Pega alguma coisa fininha, deixa eu ver onde tá a minha. Isso aqui. E puxa, ou vai com a tesoura mesmo, tá? E vai empurrando. Uma caneta. Ou um pedacinho de alguma coisa que você consiga empurrar. Ó, empurrei, ó, puxou. Ó, já está desavessado. E aqui você tem que passar ou pespontar. Eu acho melhor pespontar. E aqui do outro lado mesmo, pega aqui no avesso, dobra, costura e fecha. Pronto, ó. As duas pontas fechadas. Agora está aberto aqui, né? Aqui você vai dobrar uma vez, posicionar em cima da costura e passar uma costura em cima, rebatendo, tá? Você vai vir aqui e vamos esconder essa costurinha aqui dentro. Em cima você dobra, posiciona na costura de baixo e vem pespontando. Não tem muita habilidade, você pode vir, dobrar, posiciona em cima, pega o alfinete e vai alfinetando desta forma aqui. Dobra, posiciona em cima, mais um alfinete. Quantos você achar interessante, você vai colocando para que facilite sua vida e você não desista da sua costura, ok? Olha, os alfinetes nesta posição, fica fácil de você puxar sem passar pela agulha. Ah, pode passar, não vai quebrar. Gente, uma hora ou outra quebra e isso faz com que desregule a sua máquina. Então, o melhor
é costurar um pouquinho. Parou, puxa o alfinete. Parou, pisa suave o pé. Puxa. E assim você faz todo ele no alfinete. Olha, chegando aqui, ó, no finalzinho, automaticamente ele já dobra, ó, já deixa na posição. Aqui você dá um retrocesso e a máquina não tem retrocesso. Você vai para frente, dá um pulinho para trás, vai para frente, mais um pulinho para trás, puxando o pé, volta. E pronto, você fez o arremate chamado pespontar, né? Reforçar o ponto. E aqui nas máquinas que tem é retrocesso. Aí aqui, ó, você pode passar ferro, tá? A fitinha, que aí fica bem assentado. E passa uma costurinha na beirinha. Por que essa costurinha na beirinha? Deixa a fita mais bonita. Principalmente no crepe, é bom fazer, tá? Ela fica rebatida, olha como fica interessante. Tá vendo? Chega bem aqui, ó, para, levanta o pé, aí segue retinho aqui. Devagar, tudo se consegue, ok? Olha que linda que fica a sua fita. Aí aqui a outra você faz o mesmo, vamos rebater, né? Pra ficar bonitinho. Pronto. Ponta de linha, corta tudo. Não deixe nenhuma ponta de linha, tá? Deixa a costura limpinha. Pronto. Aí fica assim, o avesso e o direito. Olha, ele já está todinho pespontado. Cadê? Deixa eu focar aqui. Tá vendo? Direito e avesso. Agora vamos à outra parte. Então aqui, ó, já terminei a fitinha, né, da parte de trás. Agora é a fita da parte da frente, ok? Aqui, ó, feitinho, pronto, já fez aí, né? Agora a gente vai solucionar o problema que esta blusinha tem. E todas as blusinhas que é feita desta maneira, com fita lá atrás na parte da frente. E você vai entender o problema depois que você faz e veste. Você vem aqui, veste a blusa, dá o lacinho, né? Pega as pontinhas, amarra e você vai ver o problema que é chamado, onde que está a cava. Tudo aberto, ele fica aberto até a sua linha da cintura. Braço aberto. Isso aqui, gente, aberto. Não tem cava, não fecha a cava. E o que acontece? Ah, eu posso fazer aquela dica que você já deu, que é costurar aqui? Pode, mas aí você não vai conseguir vestir. Por quê? Porque aqui está na linha da cintura. Se você faz isso aqui, eu posso... Porque na realidade tem várias soluções. Várias. E como eu disse, a maioria ela pode pegar e tirar o godê, que é o mais bonito desta manga, seria o godê.
ela vira só um sino. Então, se você faz um transpassado, vou colocar um transpassado do lado e do outro, ela vai ficar tipo um sino, ela vai ficar muito pouquinho, não vai ficar com essa ondinha que é o godê. Aí vem a parte do ombro, queda de ombro. Você viu que eu fiz o corte, não falei de queda de ombro. Queda de ombro é importante porque ele fica puxando para trás. Então, ele está aqui, normal, não vou mexer e eu vou conseguir queda de ombro com uma solução do fechamento aqui da cava. Como que eu posso fazer essa cava fechar? Não totalmente, mas ela vai fechar de uma maneira que não vai abrir na parte da frente. No máximo, ela vai ficar um Vzinho, mas ela fica bem mais fechada desta maneira que eu vou passar para vocês. Lembrando que não vai sair do modo fácil, não vai sair do modo iniciante. Você vai conseguir fazer comigo, porque é muito simples. Essa é uma das várias soluções que você pode dar na peça. Tem uma que é muito legal, que eu vou fazer aqui, mas ela já não é para iniciante, ela já é para o nível médio alto, porque ela complica, resolve, mantém aqui a manguinha, fica bem fechadinho, mas é quem costura pro médio alto, nível mais alto, tá? Então, iniciante, com certeza, essa solução seria mais difícil. Não que você não possa tentar. Aí depois, quando eu tiver feito o vídeo, ele vai ficar aí abaixo na descrição. Se você estiver passando e ver esse vídeo já há um tempinho, com certeza o vídeo vai estar abaixo com a solução mais avançada, porém muito bem fechada aqui, ó, na parte da cava, sem perder o godê. Então, esta solução é para iniciante, basiquinha, fácil e que vai resolver o problema de fechamento de cava e principalmente queda de ombro. Vai ter um caimento perfeito, você vai amar. Então, olha, vem aqui na parte da frente, pega, esta aqui é a tirinha fininha, que eu falei pra vocês, tem 3 a 2 de largura. Põe 3 iniciante, que fica melhor. Aqui tem uns 2,5. Põe 3 de largura, que aí você consegue costurar. Pronto, então aqui você vai costurar a fita. O que você faria aí? Vinha aqui, né, fazia o mesmo que você fez lá. Costuraria aqui, fazia a fitinha aqui, costuraria, fecharia a fitinha e beleza, colocou aqui. Solucionou o problema de fechamento de cava? Não. Vai continuar aberta do mesmo jeito. Aí penso eu, né, porque eu tenho que raciocinar e pensar uma maneira que fique fácil, iniciante, sem perder o godê, porque quando você vai arrumar a solução, você tem que perceber todos os itens. O godê que eu quero que mantenha, que seja fácil para iniciante, porque senão vai para o nível mais difícil, e que seja bem simples a costura. Então, é simples. Você vai pegar isso aqui e vai fechar totalmente, desavessar, pode até passar a ferro. Então, vamos lá. Feche, dobra e passe a costura. Pegar aqui de novo o meu passador de fita aqui, ou um grampo, tá? Vocês pegam um grampinho e desavessa também. Ó,
ó, desavessei todinho. Essa pontinha aqui a gente queima ou com linha e agulha você dá pontinhos. Ok, tem a sua fitinha. Deixa eu ir mais para cá aqui. Dobra ela ao meio. Pode passar se quiser também, tá? Posiciona bem no meio, vai posicionar bem no meio, né? Então, se você não vai colocar aqui, isso aqui você vai embanhar, tá? Vou deixar para embanhar depois. Vamos à solução primeiro. Depois é só pegar e embanhar fininho aqui também. Aqui no meio, você mede aqui e vê bem o meio. O meu já está marcado. Eu vou colocar a metade aqui em cima, bem no meinho. Mas quanto você vai subir? Para não ter nenhuma medida, coloca 3 dedinhos, tá? Aqui, deixa eu ver aqui, ó. 3 dedinhos. Então, dá bem aqui, então eu coloco. Aí eu alfineto. Aí a fita vem para cá e para cá. Simples assim. O que você vai fazer é, venho da ponta, porque pespontar é legal, pespontar a fita fica bem legal, então você vem de lá, costurando, passa por cima costurando, costurando até o final. Fez isso, ela já fica fixa aqui, aqui a gente vai só embanhar. Terminando, eu explico o porquê que vai fechar, sem costurar aqui e sim aqui em cima. Vamos pespontar primeiro. Já deixa aqui alfinetado para ficar no lugar, tá? E não sair. Pronto. Passa esse pesponto bem fininho, tá? Bem na beirinha, que fica bonitinho. Pronto aqui, já fiz o embanhado. Tira todas as pontas de linha. E a blusa automaticamente está prontinha. Veja aqui, ó, a parte da frente. Está aqui segura. E aí, eu vou aqui na manequim, posicionar ela na manequim, mostrar como fecha. A manequim ela é menor que eu, mas eu vou amarrar mais soltinho, que aí você vai ver como que fica a parte da capa. Eu vou passar ferro para ela ficar mais assentadinha. Gente, ferro. Pega o ferro de passar. O ferro é o seu melhor amigo no ateliê, no seu quartinho, na sua cozinha, onde estiver sua máquina. O seu melhor amigo é ferro de passar. Pega ele, liga, passa toda essa parte da barrinha da manga, passa o decote, cuidado com o quente, antes de passar direto na roupa, passa no paninho quente, aí depois sim você vai e passa, tá? Iniciante, não deixa de passar sua roupa para tirar foto, postar, para tirar
foto quando está costurando. Passar. O seu melhor amigo é o ferro elétrico, ok? Ou até mesmo aquele de brasa também, antigo. Nossa, aquele é maravilhoso, minha avó tinha um. Você abre assim, coloca brasas dentro, né, já em chamas, aí você fecha, esquenta e passa. Nossa, aquele ferro é maravilhoso, eu lembro daquele ferro. E eu vou colocar na manequim. Então, aqui eu já passei. Agora a gente vai vestir aqui. A parte da frente é da fitinha fina. Aí vem aqui, ó, coloca. Primeira fita que você vai amarrar é a parte da frente, que é onde vai fechar mais a sua cava. Vem a parte de trás aqui. Segura e dê o seu lacinho. Essa manequim, o número dela é menor que o meu, eu vou deixar mais soltinho. Nem vou apertar muito, porque senão não dá pra mostrar o que vai acontecer com a peça. Então, fez isso aqui, amarrou, veja que está soltinho, em mim não. Você pega e amarra no seu tamanho, normal, tá? Fez isso. Aí você vem com a parte de trás e dá o lacinho aqui. Mas antes de eu amarrar a parte de trás, vou mostrar o que acontece quando você coloca a fitinha aqui. Vira aqui, o que acontece é como se fosse uma cava americana. Você vem aqui, ó, isso aqui está totalmente aberto. Quando você vai abrir, aqui, ó, você vai, vamos supor que você suspende sua manguinha, pronto. O que acontece é isso aqui. Cava americana, sabe aquela que fica travada aqui embaixo e sobe encaixadinho. E por que fica encaixadinho? Porque a fita tá aqui na parte de cima e não na barra. Se estivesse na barra, neste ponto aqui, isso aqui tudo estaria totalmente caído, porque estaria a fitinha até aqui, ó, na parte da cintura. É que a cintura dela é mais alta, a minha é mais baixa, então a minha cintura seria aqui mesmo. Então, colocando a fitinha aqui,
tudo isso aqui que está travado com a fitinha estaria caído e a cava totalmente aberta aí. Então, só com top. Dessa forma, usando só com top. E assim você pode usar com o seu sutiã normal, tá? Fechou lá, aqui fica na parte de baixo. Agora sim, você vem e dê o lacinho em cima da parte que está aqui na frente. Vem aqui, ó, em cima. Pronto, ó, dei esse laço aqui, assim, ó, ele fica no máximo com um Vzinho, mas fica bem fechadinho, porque ele está travado aqui nessa parte, ele não vai sair com o movimento que você fizer, ele não vai sair e fica com esta cava aqui, exatamente assim. O movimento da fita mais larga fica também preso e o outro com a fitinha, então ele fica bem mais fechado. Já da outra forma, eu deveria ter feito para que vocês observassem o quanto que ele fica aberto, porque fica realmente, se fosse aqui embaixo, ele estaria totalmente abertão. E assim não, assim ele fica bem fechadinho, aqui do outro lado, e sem perder esse godê maravilhoso. Aí fica aqui na parte da frente, assim, ó, e aqui na parte de trás, a fitinha, a parte de trás eu prefiro deixar para dentro, tá? Então é melhor aqui para dentro. E fica bem bonitinho. Reels eu vou colocar no Instagram, shorts aqui abaixo, eu vou deixar aí na descrição. É o movimento da peça. Eu vou colocar, vou fazer o movimento, assim você vê como que ficou o babadinho e a peça em mim. Deixa eu mostrar aqui a outra peça que eu falei pra você que eu tinha feito e o vídeo uma vez eu fiz para iniciante e não postei porque é assim, é fácil, é para iniciante, mas que a iniciante consiga vestir. E lógico que não dá para usar, né, gente? Olha, isso aqui tá na internet em vários lugares. Aí eu fui resolver fazer e desisti porque realmente não se usa isso aqui, gente. Não dá, a não ser que você coloque uma blusinha por baixo, um top, ou ele sirva de sobreposição. Terceira peça, tá com um vestidinho, quer colocar ele por cima para fazer um look diferente, aí tudo bem. Agora, usar só ele como blusinha, não adianta. Fica muito, muito aberto. Vou mostrar aqui para vocês. Coloca aqui. Aí, quando você coloca, ele parece mais um aventalzinho, né? Você vai vir aqui, vai amarrar, né? Fazer o seu lacinho. Aí esse aqui vai lá, amarra, vai para trás e, gente, fica, ele não é godê, ele fica muito aberto, tá? Eu tô aqui com a blusinha, né? Deixa eu puxar minha blusinha. Ele fica muito, olha, muito aberto. E ele está, essa abertura que está aqui, e é transpassado, viu? Eu deixei uns 4 dedos de transpasse aqui. Esse aqui não fica transpasse, né? Eu acho que fica 2 centímetros só que a gente deixou, né? E além de abrir, ele não abre aqui só você olhando, não. Cada movimento de braço que você faz, ele vai abrindo, aí ele começa a subir aqui e vai fazendo um franzido, sabe? Um movimento aqui. Então, ele só serve para tirar foto e beleza, ou fazer uma sobreposição. Como a sobreposição, eu acho que fica bem bonitinho, viu? Vocês colocam assim, por exemplo, um vestidinho preto. Aí você faz isso aqui, sabe o que vão usar muito, gente? Paetê. Tá muito em alta paetê, então se você tem um tecido de paetê, faz isso aqui, coloca em cima do vestidinho preto, aí você coloca com fitinha, nossa, vai ficar um visual bem legal, é uma sobreposição bem interessante, então já é uma ideia que eu estou dando aí pra vocês. Agora, usar só isso aqui, realmente, só se você tiver uma blusinha por baixo ou um top. Deixa eu tirar, né? Então, aí eu fiz o vídeo, daí eu desisti dele por causa disso, né? Porque eu digo assim, é para iniciante, mas é para ela ficar feliz usando, né? E não com problema, né? Então, esse aqui é um problema, então eu resolvi não fazer. Então, quer fazer desta maneira com fita na frente, fita atrás? Essa aqui eu acho a melhor solução para você evitar a cava aberta demais. Então, meninas, gostaram? Espero que tenham gostado. Este modelinho vai voltar porque eu vou fazer algumas outras formas de fazer, porque como eu digo sempre,
A gente faz parecido, mas a gente sempre dá um jeitinho. E aqui a Luciete dá um jeitinho com dicas para vocês. Gostou? Deixa um like, não se esqueça de se inscrever, que a gente vai fazendo mais para vocês que estão começando a costurar. Costurar pouco, facilitando a vida e para usar, que seja uma peça usável. E obrigado pela companhia até aqui. Paz e luz para todos. E até o próximo vídeo. Tchau!